Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Patologias na Ressonância Magnética. Eu sou Larissa Mandarino e nesse canal eu vou te mostrar as principais patologias na ressonância magnética, dicas de protocolo, planejamento, anatomia, tudo que nós operadores precisamos saber para ter confiança nos plantões. Então, esse canal é para quem está iniciando na ressonância, para quem quer dicas práticas e aplicáveis no dia a dia para quem tem ainda aquela insegurança quando pega aquele exame que não sabe muito bem como vai direcionar, aquele exame diferente. Então, fica comigo até o final desse vídeo e se inscreva no canal. Bom, hoje eu vou falar por que o exame de tumor de reto ele é um exame desafiador para nós operadores. Para iniciar, a gente precisa entender que o reto existem três divisões bem definidas. Então, reto alto, médio e baixo. Então, a partir daí é o primeiro passo para a gente conseguir entender o que a gente vai fazer nesse exame. Vamos ver então aqui. Ó, aqui a gente consegue perceber essa divisão bem definida, tá? Então, reto alto, reto médio e reto baixo. Aqui é a borda anal e o canal anal, tá? Então, o reto, ele inicia 5 centímetros para cima que inicia o nosso reto. Então, 5 centímetros para cima, reto baixo, e depois ali reto médio e reto alto, tá? Então, essa divisão, ela é importantíssima para a gente saber como que a gente vai fazer o planejamento do nosso exame. Porque o planejamento do exame, ele vai ser direcionado pela lesão, tá? A gente não vai fazer pela anatomia do reto. Porém, a gente tem que saber em qual dessas três regiões é que está a lesão, que está o tumor. Então, quando nós fazemos o planejamento para tumor de reto, a gente vai fazer pela lesão, tá? Então, aqui a gente consegue perceber esse planejamento, a lesão ali está no reto baixo, né? Então, o planejamento ele precisa ser feito então pela lesão. O planejamento axial ele vai ser perpendicular à lesão e o planejamento coronal ele vai ser paralelo à lesão, tá? Então ali a gente começa, né, fazendo essa análise para ver onde que está a lesão. Muitas vezes o exame ele já vem direcionado, né? O médico ele já coloca ali no exame, reto médio, lesão no reto baixo, enfim. Ou também, outra dica muito importante é ver exames anteriores, ver se tem algum laudo anterior, alguma colonoscopia que o paciente tenha feito, para a gente conseguir localizar então onde que está essa lesão, né? Então vai ser o primeiro passo para a gente conseguir fazer esse exame, localizar a lesão e fazer o planejamento pela lesão. Uma coisa que a gente precisa lembrar que o reto ele é diferente do canal anal. Quando a lesão ela está no canal anal, a gente vai fazer esse planejamento pelo canal anal, tá? Pela anatomia. Então, aqui a gente consegue ver o canal anal e o planejamento axial, então, ele vai ser perpendicular ao canal anal. Já o planejamento coronal, ele vai ser paralelo à lesão. Esses planejamentos, pessoal, que eu tô falando, são daqueles cortes finos, tá? Sequências ponderadas em T2 de alta resolução, cortes finos, nos planos sagital, coronal e axial, certo? Então, esses são os nossos cortes iniciais, tá? Certo, Larissa, mas e se eu fizer esse planejamento, né, que tu tá falando dos cortes finos pela anatomia? O que vai acontecer? Bom, provavelmente esse teu exame ele vai ser reconvocado. E eu vou te mostrar um exemplo de planejamento impróprio. Olha só como fica
diferente, como realmente vai alterar ali na questão do também do diagnóstico, né? Então, aqui é uma angulação imprópria. A gente consegue perceber que na imagem a angulação ela foi feita pela anatomia. Percebam que ela foi feita um axial bem retinho ali pela anatomia. E olha só, ele dá uma falsa impressão de que essa lesão ela tá encostando na face mesorretal. Agora, quando o planejamento, mesmo paciente, tá, pessoal, foi feito pela angulação da lesão do reto, olha ali, a gente consegue perceber que não, aquele tumor, ele não está encostando a face mesorretal. Então, quando nossa angulação, ela fica imprópria, vai ter essa alteração também. Então, isso vai refletir lá no diagnóstico, né? Certo. E o que mais que nós precisamos saber para entregar um exame correto, para entregar um exame bom, um exame, né, que o médico vai conseguir laudar? Uma coisa que eu percebo que a gente precisa saber são as principais imagens que tem naquele protocolo, né? O protocolo de tumor de reto, as principais imagens são sequências ponderadas em T2, cortes finos de alta resolução, como eu comentei antes ali. Então, essas imagens, sequências ponderadas em T2, cortes finos de alta resolução, nos planos sagital, axial e coronal, são imagens muito importantes, tá? Então, quando a gente vê que o paciente e essas situações assim, ó, de o paciente tem fobia, o paciente tá ansioso, que tu vê que o paciente vai ficar 5 minutos na tua máquina. É o tempo que tu tem para salvar aquele exame. Então, tu tem que saber quais são as imagens que tu vai puxar para cima no teu protocolo para poder salvar aquele exame. Então, essas imagens ponderadas em T2, elas são importantíssimas. Outra também é a difusão. A difusão é uma imagem que não pode faltar, porque ali o médico vai conseguir ver onde está o início, o fim daquela lesão. Então, é uma imagem que também precisa ficar ali entre as primeiras do protocolo. Esses dias eu fiz um exame era órbitas, se eu não me engano, e o paciente era um paciente grande, era um paciente assim que tinha fobia, ele não ia parar muito tempo na máquina. E era um exame de órbita, se eu não me engano. E eu puxei as principais imagens do meu protocolo porque eu vi que ele não ia conseguir fazer até o final, não ia seguir até o final desse exame. Eu fiz então aquelas imagens, as principais, e ele apertou a campainha. Eu então liguei para o médico e perguntei para ele, doutor, o senhor consegue laudar com essas imagens? E ele na hora, sim, pode liberar o paciente, tá? Tá ok o exame. Então, assim, com aquelas imagens eu consegui salvar o exame do paciente, consegui entregar as imagens que o médico precisava laudar. Então, isso é muito importante, a gente saber como otimizar o nosso exame, né? Como fazer como agilizar, né? Para ficar, para que o paciente tenha as imagens adequadas, para que o paciente tenha um laudo correto. Então, nós precisamos saber como direcionar o nosso exame. Eu consigo enxergar a ressonância com quatro pilares bem importantes que para que a gente consiga ter confiança nos plantões. E um dos pilares é a anatomia. A anatomia é básico, a gente precisa saber diferenciar o que que é normal do que não é, né? A gente precisa saber o que que a gente está enxergando ali. Então, e a anatomia também, gente, para cada paciente às vezes vai fazer diferença. Digamos que uma mulher de 20 anos, o útero de uma mulher de 20 anos é diferente do útero de uma mulher de 50, 60 anos. Então, essa anatomia básica a gente precisa saber. O outro pilar que é muito importante são as patologias, porque cada exame ele é diferente, ele é direcionado para alguma patologia, né? A gente vai pegar aquele pedido médico e normalmente ele vai ter
exame para endometriose, ou exame para tumor de reto, exame para tumor de colo uterino, né? Então, o médico, ele vai sempre, ele vai querer ver ou alguma patologia, investigar alguma patologia, ou acompanhar alguma patologia que aquele paciente já tem. Ele vai ser sempre direcionado para isso, né? Para investigar alguma patologia. Ou também, como eu falei, alguma região anatômica. Então, esses dois pilares, eles são muito importantes para a gente ter confiança de saber o que a gente está fazendo, né? E refletindo a isso, o protocolo, né? O protocolo é importante. Eu falei ali, eu dei o exemplo, né, do paciente que ficou pouquíssimo tempo, mas sabendo o protocolo correto, sabendo as imagens principais, a gente consegue entregar o que o médico precisa. E o planejamento também é básico. A gente precisa saber como fazer um planejamento para cada exame, né? Nem sempre um exame para pelve ele vai ser igual, né? Então, bem pelo contrário, vai depender muito ali, ó, então daí a gente volta na anatomia, né? O planejamento, então, ele é essencial para a gente entregar as imagens corretas, entregar a qualidade, entregar a angulação correta. Então, esses quatro pilares, eles são essenciais para essa segurança que a gente precisa ter, né, nos plantões. Bem, pessoal, então por hoje era isso. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal.